Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito do dismorfismo da imagem corporal que acontece em pacientes com anorexia nervosa. Como vocês devem saber, o dismorfismo da imagem corporal é um dos critérios diagnósticos centrais da anorexia nervosa, o que significa que essas pacientes se percebem maiores e mais pesadas do que elas realmente são. Então, existe uma alteração no que diz respeito à percepção do peso, forma e tamanho corporais. Esse dismorfismo na imagem corporal é mediado através de dois mecanismos. Um mecanismo afetivo relacionado a como a paciente sente o seu próprio corpo e que é mediado através de circuitos cerebrais envolvidos no córtex pré-frontal, amígdala e ínsula. E também existe uma alteração perceptual que se relaciona à maneira que a paciente percebe o próprio corpo, está relacionado ao córtex posterior parietal. O que ocorre é que na anorexia nervosa existe uma modificação, uma alteração, um prejuízo no processamento afetivo e perceptual no que diz respeito à autopercepção e ao autoprocessamento dessa imagem corporal. Outro dado interessante é que pesquisas recentes mostram que, à luz da informação de que o processamento espacial, ou inclusive o processamento de como a pessoa percebe seu próprio corpo, é mediado através de dois mecanismos. O primeiro deles é o mecanismo egocêntrico, ou seja, online, que diz respeito a como a pessoa percebe seu corpo aqui e agora e se relaciona ao fluxo temporal, a como o peso, forma e tamanho corporais se modificam ao longo do tempo. E outro mecanismo diz respeito a um outro tipo de percepção, a percepção alocêntrica ou offline, que é a maneira como a pessoa percebe que seu corpo é de maneira geral, relacionado a como a pessoa entende o tamanho e a forma corporal de maneira geral. É uma ideia mais fixa do que o modo online. O que ocorre é que na anorexia nervosa, apesar da intensa perda de peso, não existe uma atualização no modo offline, ou seja, apesar no modo online supostamente perceber que existe um emagrecimento, não é atualizado o modo offline. Então, a paciente anoréxica continua se percebendo na forma anterior, ou seja, com o peso maior do que ela realmente está, na maioria das vezes normal, por vezes um leve sobrepeso, ou ainda ela continua se percebendo na maneira que ela se julgava ser, né, mais gorda do que realmente é. Então, ela continua naquele modo offline, no qual ela se vê maior e mais pesada do que ela realmente é, baseada em experiências reais ou na percepção distorcida que ela tinha do que ela realmente é. Ou seja, não existe esse upgrade no modo online para offline, o que ajuda a compreender os mecanismos subjacentes neurofisiológicos e neurológicos relacionados ao dismorfismo da imagem corporal em pacientes com anorexia nervosa. Bom, é muito interessante que os tratamentos a serem desenvolvidos possam visar tanto a dimensão afetiva quanto a dimensão perceptual do dismorfismo na imagem corporal, no intuito de propiciar um tratamento mais eficiente para essas pacientes. Por hoje é isso, muito obrigada.